Mas, professora, dá para a gente avaliar como a Rússia, já coordenando esse ataque da Ucrânia, em que pé que está, né, essa posição da Rússia diante desse ataque ucraniano? Né? Conseguiu dominar essa ofensiva ou não? Tainá, eu acredito que a Rússia tenha sido pega de surpresa também. Primeiro ponto, a gente precisa entender que dentro do contexto russo existe um remanejamento das forças militares. Por quê? Porque, primeiramente, eles estavam fora do território e agora se encontram dentro do território. E isso vai mudar uma estratégia tática também dos militares da Rússia. O que significa? Basicamente, se até hoje a Rússia estava atacando por solo, ela vai ter que regressar pelo solo, vai ter que trazer seus tanques de volta para a defesa do seu território, mas existe aí uma fragilidade também da Ucrânia em termos aéreos, porque ela estará mais preocupada efetivamente em defender, em invadir o território e defender aquelas posições que a Rússia vai sair, do que em relação a esses ataques aéreos, esse abatimento de drones, né, entre outras questões também militares estratégicas. Então, o que a gente observa, Tainá, é um remanejamento dessa guerra, que a Rússia ainda não sabe para que caminho seguir, porque a gente tem observado que, inclusive, a Rússia não chegou a Kiev, ela já retirou suas tropas desse oeste ucraniano, está muito mais vinculada e muito mais concentrada no leste, mas ela vai ter que recalcular sua rota, porque boa parte dos blindados vão ter que voltar para a Rússia, inclusive dentro do contexto russo, nada tem sido dito pela imprensa, simplesmente focando muito mais no aspecto social, muito mais no aspecto civil do que o bélico estratégico nesse contexto de invasão ucraniana, para justamente ocorrer um remanejamento desse exército russo, porque é inegável que a Rússia vai querer defender o seu próprio território antes de qualquer invasão a território ucraniano. Você falava, professora, sobre Estados Unidos, e eu queria voltar nesse ponto para entender melhor como os americanos se posicionam num momento delicado, em que a gente está às vésperas das eleições, né? E para os candidatos, como esse assunto deve ser abordado? Bom, existe um pipocar de diversos assuntos, principalmente com a emergência da Câmara agora dentro do Partido Democrata. Mas esse assunto é um assunto que existe uma divergência, dentre outros, obviamente, entre os democratas e os republicanos. Basicamente, os democratas, eles são favoráveis, eles são pró ao auxílio da Ucrânia. Por quê? Porque os democratas são afastados ideologicamente, diplomaticamente da figura do Putin, primeiro ponto. Segundo ponto, eles entendem que uma coesão dentro do contexto europeu vai criar um ambiente de estabilidade, de pacificidade e também de prosperidade, não apenas para os Estados Unidos, mas para o Ocidente como um todo. Então, basicamente, defender o território ucraniano e fazer a contenção dessa invasão russa vai prospectar para os Estados Unidos uma perspectiva de coesão dentro desse Ocidente. Vai prospectar uma perspectiva que a Rússia não vai ter forças também de invadir, o que eu acredito ser muito difícil, de invadir outros países da Europa, né? Como, por exemplo, tem muito se dito se ela vai ou não invadir a Polônia. Eu acho muito difícil, porque a Polônia faz parte da OTAN, e o artigo 4º da Carta da OTAN fala em legítima defesa coletiva. Aí os Estados Unidos e os demais países teriam que intervir diretamente dentro desse conflito. Então, eu acho muito difícil que a Rússia de fato, faça uma invasão em outro território. Só que, dentro dos republicanos, a história diverge. Basicamente, o que existe de fala em relação ao Donald Trump? Primeiro, nós estamos gastando dinheiro, muito dinheiro, que deveria ser centralizado no eixo dos Estados Unidos, com uma guerra que não é nossa, com uma guerra que está do outro lado do Atlântico, primeiro ponto. Segundo ponto, Tainá, que muita gente esquece, mas a gente precisa retomar aqui, que no governo do Trump 1, no primeiro governo do Trump, né, na presidência, efetivamente, ele foi um assíduo crítico da OTAN. Então, ele não compactua com essas questões de legítima defesa coletiva dos Estados Unidos ficar enviando dinheiro para a OTAN. E, por consequência, também acredita que a guerra da Ucrânia não tem nada, absolutamente nenhuma correlação com ele. E, diferentemente da figura do Biden, especificamente, o Trump tem um relacionamento diplomático, não é amistoso, mas um relacionamento diplomático ok com o Putin. E ele não quer cortar esses laços. Definitivamente, com as falas nessa campanha eleitoral, ele não quer cortar esses laços. Só que aí vem a questão. Como é que vai ficar a sociedade dos Estados Unidos em relação a essas duas falas? A guerra não é deles, mas, em contrapartida,
uma estabilidade do mundo também traz consequências benéficas para a sociedade dos Estados Unidos. E aí a gente só vai conseguir essa resposta em novembro, definitivamente.